Olá, boa noite. Está no ar o Divinópolis em Debate. Mais uma vez, a TV Candidez propõe a discussão de assuntos e temas pertinentes ao desenvolvimento e ao crescimento de Divinópolis e toda a região. E nesta semana, vamos debater um tema muito importante, até porque é vivenciado neste momento por toda a população. O tema a ser debatido no Divinópolis em Debate é o novo cenário político. E para falar sobre este assunto, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez o filósofo Leopoldo Diniz Lopes, ele que já está aqui conosco. Primeiramente, boa noite, Leopoldo. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Luiz Ângelo. Boa noite, pessoal, de casa. Vamos ver se a gente consegue desvendar um pouquinho, como é que está esse cenário aí, esse caos que está instaurado na sociedade, E quem me ajuda a construir o debate nesta noite é o economista Luiz Ângelo. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Leopoldo, Alexandra e a todos que nos acompanham. Quem me acompanha também é a presidente da CDL, Alexandra Galvão. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Flaviano. Boa noite, professor Léo. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Obrigada ao diretor Luiz Ângelo, que está aqui conosco, construindo esse debate. E vamos levar mais informações, mais reflexões para você que está nos assistindo. Programa Divinópolis em Debate, o nosso objetivo é esse. E você, telespectador, pode participar através do nosso WhatsApp 3222-5052. Envie sua pergunta, sua dúvida, sua opinião. Ao longo do programa, terei prazer de registrar aqui a sua mensagem e a sua participação. Como eu disse na abertura do programa, vamos debater hoje um tema muito pertinente, que é um novo cenário político. Um novo cenário político que começa a ser desenhado, professor? Sim. O desenho, ele começou especificamente, digamos, no processo ali de impedimento, da então presidenta Dilma Rousseff, em que houve um movimento efetivo de definição de lugares, A gente vinha de um histórico já construído do PT no poder. Muito se fez, sem dúvida alguma. Muito poderia ter sido feito, também sem dúvida alguma, e aí cabe análises de ambos os lados, mas nesse cenário surge o início do que seria uma direita, que efetivamente a gente nunca teve no Brasil, e essa constituição de uma direita e a sua consolidação político-partidária, assumida na figura do Bolsonaro, sobretudo, e a gente falava um pouquinho antes como um reflexo das redes sociais, acho que ficou claro isso, que não era só uma onda e não era só um fenômeno do mundo virtual. Ele é real e ele tem as suas influências, A coisa começa a ter um escopo muito mais definido, e isso é bom do ponto de vista da fisiologia mesmo de se ter, como acontece no parlamento inglês, que você tem a direita e a esquerda e meio que as duas se engalfinhando ali, mas ela perde essa propriedade de positividade quando esse embate ideológico ele se torna um embate físico. Aí a gente tem o que está acontecendo, que são essas ameaças constantes de um contra o outro, facada, assassinato, de ambos os lados também da mesma forma, de ambos partidários. Isso é preocupante, E acho que esse é o grande ponto que a gente precisa compreender para amainar os ânimos, para entender que é um momento político, É apenas uma eleição. Acho que essa é a mensagem, é apenas uma eleição, É só o início do nosso debate, que nesta noite propõe a discussão deste tema, novo cenário político. Como eu disse na abertura, o Luiz Ângelo e a Alexandra estão aqui para me ajudar a construir esse debate. Fique à vontade. Leopoldo, você citou esse surgimento dessa direita no Brasil, que até então não era um movimento tão forte, tão explícito. E a gente encontra alguns paralelos pelo mundo, na Hungria, na Polônia, talvez ali já começando em alguns países da Escandinávia,
a própria França, que teve a Marine Le Pen chegando forte, acabou que na França tiveram uma solução de centro, né? O Macron surgiu ali mas o cenário de uma direita mais conservadora está ali presente também. No Brasil, e claro nos Estados Unidos, né? Com o Trump. E o Brasil, ele tem essa semelhança nesse movimento mundial ou é algo diferente? É uma característica diferente? Luiz, se nós entendermos que o mundo hoje ele praticamente se tornou uma aldeia global, né? A gente comercializa com o mundo todo e se comunica com o mundo todo na velocidade que a internet permite, né? Acaba que a gente assimila nuances de todos esses países. Mas, de certa forma, nós acabamos adaptando, ou ainda no nascedouro do que é essa direita, ainda de forma muito incipiente, para te falar a verdade, né? Por que incipiente? Porque o primeiro ponto, é fundamental separar o que é o moralismo do conservadorismo. Hoje eu vejo as nossas nuances de direita muito mais no âmbito moralista, e nesse aspecto a esquerda tem total razão quando ela faz as suas críticas, do que propriamente de um conservadorismo clássico. O que diferencia os dois? O moralismo ele se preocupa exclusivamente com os valores que uma sociedade tenha sobre a sua cultura, sobre a sua história, sobre seus costumes, o valor que isso tem, de importância do ordenamento social. E o conservadorismo, ele preza pela utilidade que esses conceitos têm para essa organização social. Parece pouca coisa, parece que assim, é o mesmo, mas não é, né? Exemplo disso, eu vou citar um exemplo que talvez, ele é polêmico, mas ele vai exemplificar bem. Se nós pegarmos a questão da ideologia de gênero, isso fica muito claro. O moralista diz, olha, a ideia da ideologia de gênero, ela fere os princípios da família social, da família da sociedade brasileira. Isso é uma afronta aos valores da família, né? E eles vão diretamente nesse ponto. Para o conservador, a questão é, a pergunta que o conservador faz, ok, destituir os princípios de construção social, de gênero, tirando a sua significação biológica e atribuindo a uma construção social, de forma que masculino e feminino, homem ou mulher, se constroem. Ok, o que isso contribui para a ordem social? O que isso vai ajudar na construção de uma sociedade melhor? A conversa muda. Claro que eles vão dizer que é a mesma coisa, não, vamos diminuir o assassinato de transgêneros e tal. A discussão ela vai para o caminho estatístico, ela vai para uma outra ordem, que não é a meramente moral, que não é aquilo que é diferente de mim, eu acuso, eu rejeito, eu tenho uma aversão, tenho uma fobia. Não é por aí. Então, nós estamos num processo, eu enxergo isso no Brasil, pelo menos da direita, ainda como algo sombrio, nebuloso, sabe? Ainda está misturado. A gente vê muito mais as nuances econômicas liberais, de uma forma muito mais forte, muito mais contundente, né? Nesse aspecto. E te confesso que às vezes me assusta um pouco ouvir essa ideia de ser conservador nos costumes, quando você tem conservadorismo atrelado a essa ideia de moralismo. Você vai ter uma sociedade que ela vai ser muito mais marcada por uma ausência de liberdade individual em detrimento do olhar do outro, que passa a ter uma punição, um cerceamento moral, né? Que foge ao princípio, foge ao preceito da liberdade que a gente busca enquanto ser humano, que é da nossa natureza, buscar pela liberdade, sabe? Professor, nós estamos assistindo um cenário que as pessoas têm que escolher a esquerda ou a direita. Isso que vai ser o caminho? É por aí? É complicado. Capciosa a pergunta. Capciosa.
deveria ser, Alexandre. Não deveria ser, sabe? Aristóteles tem uma fala dele que é fantástica, talvez um dos primeiros pais da política enquanto estrutura de conhecimento, né, de debruçar sobre o estudo dessa ordem do homem em sociedade. Fala que o melhor caminho é o caminho do meio. Se puder ter equilíbrio, é melhor, né? Acho que hoje, o ponto principal, ele está pautado muito mais numa mercantilização do medo enquanto produto de campanhas políticas, e aí bilateral, né? Um partido gera um sentimento de medo no outro para que aquele impacto ele seja positivo nas urnas e o partido opositor faz o mesmo. O medo, enquanto um elemento de campanha, ele gera um cenário, ele gera um sentimento que foge completamente ao controle da equipe de campanha, que é o sentimento de sobrevivência. A gente não pode perder a nossa ideia de que o nosso instinto, ele é animal. Quando você tem medo de alguma coisa, você faz tudo para sobreviver. Autodefesa impera. Sobrevivência, né? E isso acontece tanto por medo da perda do status quo, entendendo o status quo não como meramente uma ascensão econômica de uma classe de B para A, de C para B, ou de D para E, de D para C, enfim, mas enquanto ordenamento social estabelecido, né? Perder isso significa voltar à barbárie, voltar ao caos, e esse acho que é o grande medo, que faz com que as pessoas escolham lados. Mas isso não é bom. Nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes a gente volta com a discussão deste tema tão importante, que é o novo cenário político. Não sai daí. Recentemente, o câncer de colo de útero era o mais comum na mulher brasileira, mas pela eficácia dos programas de prevenção, hoje ele não é mais o mais comum, ele é o terceiro em gravidade, o quarto se a gente considerar o pele não melanoma. O tema, o novo cenário político, quem está ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez é o filósofo Leopoldo Diniz Lopes. Quem me ajuda a construir o debate é o economista Luiz Ângelo e também a presidente da CDL, Alexandra Galvão. Você, telespectador, como acontece todas as semanas, pode participar através do nosso WhatsApp 3222-5052. Na abertura deste bloco, professor, gostaria de propor uma discussão que até o senhor já iniciou o assunto quando disse que nasceu uma direita a partir do momento do impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff naquele momento. Inclusive o PT usa muito isso, que é um golpe, entre aspas, né, mas um golpe previsto na Constituição. Sem dúvida. Naquele momento a gente viu uma interferência muito grande dos poderes, legislativo no executivo, executivo no legislativo, judiciário em todos os poderes. Este choque entre o legislativo e o executivo, ele serve ou serviu de alguma forma para o restabelecimento da democracia, ou seja, a independência novamente desses poderes. Essa eleição e esse processo pode ter trazido um pouco disso. Talvez traga. Assim, Viviane, porque ainda hoje a discussão é muito forte sobre o papel que o legislativo que o judiciário está empreendendo, né? Fala-se muito da politização do judiciário em detrimento de interesses de grupo, né? De uma certa forma um fisiologismo ainda remanescente, e a gente tem casos que isso acontece, né? Temos ministros do Supremo que eu torceria profundamente para ser amigo dele. Libera todo mundo, né? Não que eu precise, para mim nunca ir preso. Mas assim, isso cria um desconforto e uma desconfiança muito grande.
E a gente não pode perder a perspectiva de que a democracia, antes de mais nada, ela é pautada num elo de confiança. Ela é um pacto social. Né? Ela é um contrato social que foi estabelecido, definido de acordo com as regras apresentadas por Montesquieu, mas que é um contrato social. Né? E quando você fere as regras desse contrato, de alguma forma, cria-se um ambiente de desconfiança, até que nós consigamos recuperar essa confiança, leva um tempo muito grande. Né? Que tempo é esse? O tempo necessário para que a minha expectativa seja atendida ou não. Então nós estamos falando aí de mais 2 anos, próximo governante, seja ele quem assumir, de acordo com o seu plano de governo vitorioso, essa turma que o elegeu consiga ter de fato um alinhamento ou uma identificação real, palpável, tangível, daquilo que ela deu crédito com a realidade posta. Né? Então, assim, vejo hoje que o legislativo, o judiciário, ele caminha a passos largos para esse equilíbrio, né? Mais do que até no passado. Se nós considerarmos que o governo do PT indicou 7 dos 11 ministros do Supremo que hoje estão presentes, e que esse mesmo grupo está prendendo esse pessoal, não existe mais de forma assim prática um respaldo real, estatístico, sobre um discurso de aparelhamento do judiciário. Por outro lado, e isso é a parte boa, te confesso que dentro do processo eleitoral o que mais me preocupou era a reeleição do Congresso, senador e deputado federal. Né? Discute-se muito presidente e tal. Ok, mas e as casas legislativas? Esses caras é que realmente importam pra gente enquanto lei, enquanto mudança significativa, né? E, a gente teve 54% de mudança na casa. As urnas foram implacáveis. Implacáveis, né? E isso é muito bom, essa oxigenação é muito satisfatória, é muito benéfica. E detalhe importante, isso mitiga, assim, só fazendo um gancho, pelo menos a meu ver, posso estar equivocado, espero que não esteja, de qualquer risco de golpe, seja ele militar, caso seja o presidente eleito Bolsonaro, ou de uma venezualização, né, caso o PT assuma com o Haddad a cadeira presidencial. Porque quando você tem um Congresso novo, você não tem ranço, então você não tem lastro para poder justificar um fechamento de uma constituinte, né, de uma assembleia, né, e jogar por terra a Constituição. Deixa de fazer sentido, apesar de estar presente em um plano de governo e ter sido fala do vice-presidente do outro, né, candidato. Então, assim, isso por um lado é muito positivo enxergar isso, sabe? Eu não vejo hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, ainda essa tranquilidade, mas a passos largos a tendência é que ela chegue. Eu gostaria de perguntar, continuando a respeito dessa pouca representatividade que a população tem, principalmente do Congresso. Pegaria talvez o Congresso, mas pouquíssimas pessoas se sentem representadas pelo Congresso e também pelos partidos políticos. Isso interfere claramente nessa oxigenação do Congresso e também, não sei se você compartilha dessa visão, poderia contribuir para esse extremismo, pensando em eleição presidencial? Talvez que as pessoas mais se sintam não representadas e busquem alguns outsiders ou ideias mais extremas do que efetivamente concordem com aquelas ideias? Sem dúvida, Elisângela. E acho que o principal reflexo disso se deu nas urnas com esse resultado. Sabe, assim, principalmente do Congresso Nacional, da parte da Câmara dos Deputados. Né? Os senadores teve uma mudança, foi significativa, mas nem tanto quanto dos deputados federais. E muitos outsiders entraram, muitos novatos estão ali dentro. Né? Realmente acredito que agora haverá
por parte desse eleitorado que colocou essa turma lá, um acompanhamento maior. Pelo menos eu espero que tenha. Até pegando o gancho na pergunta do Luiz Ângelo, Divinópolis, vamos pegar como nosso exemplo, até mesmo porque o telespectador vive essa realidade. Nós temos hoje uma baixa representatividade, tanto na Assembleia quanto no Congresso, né? A cidade elegeu um deputado estadual e um deputado federal, quando a gente tinha vários disputando votos. Em contrapartida, a parte da eleição que você tem a maior número de abstenções, né? Em Divinópolis foram perto de 50%. Ou seja, a cidade deixa de ter representação porque o eleitor muitas vezes deixa de votar. Isso é falta de conhecimento do eleitor, de saber a importância desses representantes, ou a falta de credibilidade mesmo, de acreditar que eles possam ser verdadeiros representantes, como o Luiz Ângelo disse? É uma percepção minha, tá? Eu não tenho dados estatísticos, nem estudos, é uma mera percepção, uma mera impressão. A minha intuição, assim, me diz que se deve muito mais a essa preocupação em se eleger e se discutir a disputa eleitoral do Executivo e a falta de conhecimento sobre o trabalho real do Legislativo, né? Via de regra, eu acompanho algumas vezes assim, os trabalhos aqui que são realizados na Câmara dos Vereadores. São raras as vezes que aquela casa lhe enche. E são questões que envolvem diretamente a administração municipal, né? Fala-se muito hoje da retomada do Pacto Federativo e do aumento da autonomia dos estados e dos municípios, em que haveria uma desvinculação e a verba viria direta para ser trabalhada no âmbito municipal. De que forma? Se a população não participa da vida do município, né? Que polis é essa? Que cidadania é essa, né? Em que eu vou para uma rede social, derramo minha bilis ali, seja para que lado for, mas eu não me preocupo com a coleta de lixo que não está sendo bem realizada. Eu não me preocupo com uma obra que está sendo executada próxima a um shopping, de uma via de alta velocidade que está totalmente esburacada. Isso é do nosso quintal, está aqui, né? Isso realmente me preocupa, sabe? Penso que se deva muito mais a um desconhecimento do que propriamente a uma falta de representatividade, assim, de olhar. Mas isso só vai ser sanado na medida em que esse sujeito, em que esse cidadão passa a interagir e a acompanhar o trabalho do seu candidato, né, eleito. Temos dois, é muito mais fácil, são só dois, né? Diga de passagem, Cleitinho, que foi o quarto mais votado. Sim. Né? Então, assim, ele sabe da responsabilidade dele, ele é uma pessoa responsável, né? Ele vem das redes sociais. E é interessante ver esse fenômeno, porque ele consegue interagir com o seu eleitor diretamente, nos vídeos, nas postagens que ele realiza. Acredito que isso contribua muito para o aumento dessa informação, para essa proximidade, e mesmo para o aumento desse sentimento de representatividade. E quando você fala de redes sociais, foi um marco nessa eleição. Sim. Foi uma eleição diferente pela expressão de toda essa integração entre o eleitor e os candidatos. E mesmo com esse volume de informação, ainda temos pessoas desinformadas. Talvez isso também seja atribuído às fake news? Sem dúvida alguma, Alexandre. Sem dúvida alguma. Essa eleição, ela foi talvez assim, bom, vamos lá. Se nós voltarmos um pouquinho... Uma coisa de cada vez. Se a gente voltar lá no princípio do programa, que a gente começou a falar da questão do impeachment, né, como que ele foi desenhado e tudo, ali se formou esse cenário dentro das redes sociais de identidade e de frustração. Ali foi o cenário, né? Quem era até então um eleitor da então presidenta Dilma se vê não mais representado pelo seu governo e manifesta essa insatisfação nas redes sociais. São vários,
né? Existe muito ex-petista nas redes sociais, né? Vários. Existe uma coragem também acentuada nas redes sociais. Existe uma coragem acentuada nas redes sociais, né? Então, você tem de um lado essa turma que se mostrou a sua indignação e por outro, um outro movimento que surge também de redes sociais como vozes de expressão, de reconhecimento de um sujeito que começa a tomar a voz e ter a coragem de dizer aquilo que todos queriam dizer até então, presidenta Dilma, né? E pelo seu embate, pelo seu enfrentamento, pela sua forma muitas vezes contundente, dura, incisiva de dizer, ele recebe o termo que é também vindo da internet, não surgiu com Bolsonaro exclusivamente, o termo mito, né? Mito é um termo de internet que se refere àquela pessoa que faz uma coisa que ninguém esperava que fizesse. Esse cara é um mito, né? Mas isso foi atribuído a ele porque ele começa a fazer todas essas peripécias lá e assume esse lugar. Bom, a decorrência natural disso, com o passar dos anos, né, e agora a gente chega na eleição, é que isso é assumido de forma física, né, de forma real, no mundo real, e o resultado vem nas urnas. Mas essas mesmas redes sociais, dentro dessa polarização criada, ela gera esse espaço em que as pessoas passam a ter coragem de dizer aquilo que elas não diriam olho no olho, né? E com a pretensa ilusão de se esconder atrás de um avatar. Aí eu crio um avatar lá, coloco o nome dele lá de, sei lá, Alfredo, né? E começa a falar o que eu quiser, né? Só que o marco da internet de regulação dos crimes digitais define que hoje a rede social é obrigada a fornecer os dados daquele usuário, o que está acontecendo e tudo, e não, naturalmente as pessoas, a investigação vai chegar no indivíduo, né? Não existe mais anonimato na internet. Então, há que se ter uma responsabilidade muito grande sobre as informações que são transitadas. E quando nós temos o papel da fake news inserido nesse contexto, aí você tem um agravamento. Porque a velocidade é muito grande. A gente falava, né, durante o intervalo a questão dos folhetins que existiam, né, em que se distribuía e tudo. Mas hoje é numa velocidade abissal, absurda, e num volume agigantado, né? Então isso se torna preocupante. Pegamos aí somadas, o último reporte agora que foi feito no Facebook, foram 247 páginas derrubadas, né, de fake news. Então, assim, isso preocupa com a qualidade da informação que a gente recebe, né? A direita acusa o jornalismo, de um modo geral, como está estabelecido hoje nos grandes veículos, de ter uma militância de esquerda, né? Então você começa a ser colocado em xeque. Peraí, se eu ler um jornal que é tradicional, mas ele está sendo colocado em xeque, qual que é a fonte real que eu tenho de informação? Aonde que eu vou buscar esse dado? Se eu não estava lá e vi, né? Então isso se torna complexo porque exige desse indivíduo ler vários veículos, ler várias fontes de informação e a partir dessa leitura múltipla chegar à sua conclusão, né? Que pode ou não ser verdadeira, mas pelo menos ela não é fruto de uma coisa só, de um veículo só, mas da sua percepção crítica e analítica sobre vários pontos. E isso é importante, é fundamental, porque forma efetivamente o nosso pensamento crítico, o nosso senso analítico, que é, em última análise, o que pede a vida em sociedade enquanto núcleo político. Esse contexto, professor, ele mostra a necessidade, talvez, do aumento ou de penalidades maiores, até porque, como foi muito acentuado nessa campanha, a rede social, ela trouxe também uma consequência moral muito grande, né? Enfim, ataques pessoais, né? Saindo do campo político para uma situação mais grave. A gente pode citar o exemplo que foi o ataque, né, ao candidato Bolsonaro. Então, saindo da discussão política para o ataque pessoal, para o ataque moral, isso mostra talvez essa exigência de um plano, né, de criminalização desse tipo de atos. Do ato da violência, sim,
Mas se nós começarmos a punir o emissor da informação, o risco é que haja uma censura, né? Então, penso eu que o melhor caminho ainda seja a efetiva participação desse indivíduo, né, no seu núcleo político, no seu núcleo comunitário, a fim de se estabelecer um discernimento crítico da realidade, para que ele possa atribuir crédito e valor àquilo que ele lê, né? E aí meio que dizer, olha, isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui tem, né? Na internet hoje a gente já consegue fazer isso assim, para as pessoas que estão envolvidas no processo, né, nessa busca de consciência crítica. Existem certos veículos que são, isso veio de tal fonte, cara, não, para. Tô falando sério, a conversa aqui ela é de gente grande, não vem com molecagem. Mas é importante que isso se torne popular. Acho que assim como houve, de forma assim, prática e sintética, da mesma maneira como houve hoje, e isso é um ponto positivo, essa participação maior da população nas discussões políticas nas redes sociais, e isso é uma evolução, o próximo passo é qualificar essas discussões, definindo quais são os melhores veículos. E isso também é um processo individual, isso também passa por um processo comunitário, de debate, de discussão, em que se debate uma ideia, se discute uma percepção sobre um texto, da interpretação que se deu, e não se cala o emissor. Sabe a diferença? Existe espaço para o processo democrático para as novas tecnologias? Porque as redes sociais elas trouxeram um senso de envolvimento maior também nas discussões políticas. Elas se tornaram, no cotidiano das pessoas nos últimos anos no Brasil, algo mais presente. E por sua vez também a tecnologia está mais acessível e na mão de todos. Perfeito. Nosso sistema democrático caberia algumas inovações usando a tecnologia para envolver a população de alguma forma? E como você avalia também o nosso sistema democrático hoje no impacto em relação à representatividade das pessoas? O nosso sistema hoje é isso mesmo? Vamos trabalhar por aí? Ou ele precisa de reformas? E como entra a tecnologia nesse cenário? Bom, tecnologia, eu sou um amante da tecnologia. Eu entendo que a tecnologia ela vem para solucionar essa opção de inserção de quem está à margem da sociedade, né? Da mesma forma em que você consegue pretensamente se esconder atrás de um avatar na internet para emitir uma opinião que denigra alguém, mas ela também, do ponto de partida, é necessário haver uma equanimidade, e aí as cotas torna equânime essas pessoas que você não sabe qual que é a sua origem e qual que é o seu berço. Então ela equaliza as classes sociais, seja de ponto étnico, ponto econômico, enfim. Então esse é um ponto positivo, né, que já é por si democrático. Então quando nós falamos, por exemplo, é necessário haver a igualdade liberal, né? Só que é injusto porque um parte de um ponto e o outro parte de outro ponto, né? Quem parte, por exemplo, pegar o aspecto aí educacional, quem parte em tese de uma escola particular tem mais chance do que uma escola pública, né? Esse via de regra para entrar numa faculdade, né? Numa federal. Então não existe igualdade. Do ponto de partida é necessário haver uma equanimidade, e aí as cotas elas vêm para tentar sanar essa ideia. Nas redes sociais isso já não existe. Via de regra, eu não sei quem está do outro lado, quem que está conversando ali comigo. Então o diálogo ele se estabelece de forma muito mais democrática, né? E você consegue dialogar com pessoas que têm a vivência de uma realidade. Uma coisa é você falar de uma coisa que você viu, que você ouviu, que você estudou, outra coisa que você viveu. É visceral, tá ali, tem cicatriz, né? Você passou por aquilo.
Então, isso gera um sentimento muito maior quando há a boa intenção, e é importante frisar isso, né, do debate, do diálogo, do crescimento, a oportunidade em que se reforce a democracia de forma direta através do diálogo. Mas, além disso, a tecnologia permite a abrangência de novos serviços, né, de novas inserções de potencial no mercado de trabalho, né, no mercado financeiro, em que antes não existia, né? Então, assim, eu vejo isso de forma muito positiva. Poderia falar, de repente, de um governo digital, do acesso ao portal da transparência. Esse acesso também funciona, também já existe, mas aí acho que já seria uma coisa a longo prazo, sabe, assim, médio e longo prazo. É necessário, primeiro, a sociedade ter esse discernimento, compreender que o próximo passo agora é ter essa análise crítica, para depois ela começar a fiscalizar e fazer o seu papel de forma direta, que é a função do indivíduo na sociedade, né? Você tem o seu representante, eu o escolho, mas eu avalio e eu pontuo qual que é o trabalho que está sendo realizado. Seria o melhor dos mundos, imagina se tivesse uma espécie de um aplicativo que eu pudesse avaliar, tipo um Uber do Senado, um Uber da Câmara dos Deputados, mas que esse critério fosse balizado de forma crítica, de forma analítica, de forma consistente, para não virar uma banalização ou uma perda significativa. Acho que isso aí é mais possível. Professor, e dentro desse cenário surge também a figura dos gurus, dos youtubers, do digital influencer? Surge. E é interessante demais isso, Alexandre. Nesse contexto em que a internet, as redes sociais, elas assumem esse papel fundamental e vital para a decisão da eleição, nós temos como, talvez, eu não sei, eu não tenho dado aqui estatístico do número, né, da faixa etária das pessoas que votaram, mas uma boa parte são da chamada geração Z, né, que se não está na primeira, está na segunda eleição democrática de direito no país. Ou seja, é uma geração que não conhece o mundo sem internet. Nós falávamos antes do programa começar isso, né? Nenhum de nós aqui se lembra, o pessoal de casa, talvez alguém vá lembrar, né? De como era o mundo antes da energia elétrica. Como que se vivia antes da energia elétrica? Nós não. Né? A gente ouviu dizer, nossos avós contam, às vezes nossos pais também, mas nós não vivemos isso. Então, o nosso conceito, ele é diferente daqueles que tiveram esse lastro experiencial passado. Essa geração, diferente de nós, que conhecemos o mundo sem internet, ou pelo menos na internet que conectava a 56 kbps, que você conectava e toma café, aí fazia um barulhão, né? Mundo sem GPS. Né? Então, assim, nesse cenário, nós somos diferentes dessa geração, né? Na medida em que surgem novas referências de autoridade no assunto. Para nós, a autoridade num assunto, ela estava relacionada a alguém que tinha um conhecimento vasto sobre alguma coisa e nós íamos até essa pessoa para poder ouvir algum conselho, trocar uma ideia, aprender alguma coisa, absorver algum conhecimento, né? Normalmente era pai, avô, tio, eram as pessoas mais próximas ao nosso núcleo ali familiar. E hoje, o que se tem é um núcleo familiar em que se tem menos filhos, desses pais, normalmente, via de regra, estão trabalhando fora, pai e mãe, né? E o adolescente, o jovem, ele tem a internet, ele tem o Google, ele tem as redes sociais, ele tem o YouTube como grande guia de referência para a sua construção de identidade, de conhecimento, né? Cheguei a ver algumas pesquisas do impacto que o YouTube, Netflix, essas redes tiveram para a TV, enquanto perda de receita, algo que é expressivo, né? Estão tentando reinventar aí o conceito e o contexto, mas fato é que surgem duas novas profissões
e que essa geração Z, ela dá um valor muito mais importante. Esse é um estudo da Ernst Young, né, que foi feito agora há pouco. Esse relatório ele vem sendo de setembro, agosto, final de agosto, início de setembro, em que ela deixa muito claro, assim, olha, essa geração Z, eles dão 71% mais de valor pro digital influencer e pro que ele assiste no YouTube do que propriamente pro que ele vê na televisão, do que ele ouve dos pais em casa, né? Então, quando você pega os gurus da internet, né, podemos citar alguns aqui, de um lado ou de outro. Você tem aí o Sakamoto, da turma da esquerda, né, que é uma referência. Você tem um Olavo de Carvalho, da turma da direita, né, que tem uma presença muito forte na internet. Isso acaba tornando um reforço muito forte, né, para essa turma que vive praticamente todo o seu dia conectado. Falando em rede social, vamos entender que algum dos telespectadores nessa rede social que é muito importante de interação, nosso WhatsApp 3222-5052, manda sua mensagem. São duas perguntas que eu já separei aqui. Uma delas é do Enir Braz de Oliveira, lá do bairro Esplanada. Muito obrigado, viu, Enir? Ele está dizendo que está apreciando o programa, ótimo debate, excelente tema, e está dando parabéns a todos que estão aqui participando desse debate. Muito obrigado você pela participação, viu, Enir? E a pergunta dele é a seguinte: você acha, professor, que com esse cenário político realmente está começando a mudar a ideologia do povo brasileiro? Olha, eu acredito que começa a haver sim um desenho de possibilidades, né? Na medida em que a conduta e o comportamento se torna mais direto. Os grupos de família hoje no WhatsApp já se discute política, né? Existem famílias que criam 2 grupos de WhatsApp, que às vezes tem, né, a parte da família de um, a outra parte é de outro, então para não criar um mal-estar. Mas na medida em que o nível da discussão ela chega de forma tão próxima do que é de mais sagrado, né, na sociedade, que é a família, assim, enquanto relação social, núcleo familiar, significa que realmente já houve uma mudança de conduta, já houve uma mudança de comportamento, né? Ideologias elas são múltiplas, né? Isso é interessante, assim, é interessante a colocação dele. Se há uma mudança de ideologia, eu acredito que sim, né? Não significa que vai haver uma transformação do indivíduo na sua totalidade. Mas se nós pegarmos as eleições de 2006, que Divinópolis efetivamente teve um comportamento de um voto muito maior para a presidenta Dilma Rousseff, e que agora no primeiro turno esse mesmo núcleo teve pro Bolsonaro, mudou de ideologia, né? Não, de repente mudou a ideia, houve uma frustração, houve qualquer outro segmento em que a credibilidade que foi depositada no passado perde o seu crédito. E aí atribui-se um novo valor de crédito a uma nova proposta, né? Pegando o cenário aqui do que foi do primeiro turno, né? Exclusivamente. E esse mesmo núcleo eleitoral modifica a sua ideia, a sua ideologia, dando crédito a outras pessoas. Pode acontecer naturalmente. Isso é dinâmico, né? E esse é o fluxo do processo político. O Raul Seixas, que não era filósofo, mas não sei porque que nunca foi, né? Assim, eu acho que é só porque ele não deveria ser, né? Só não frequentou a academia. Falou assim: olha, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Aquela coisa que está em constante modificação, em constante mudança, né? Ou Sócrates dizia: olha, só sei que nada sei, né? Não é a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade, é a verdade, e vamos juntos buscá-la, né?
né? Então acho que é mais ou menos isso que vai continuar a acontecer, sabe? Eu separei aqui também a pergunta lá da Camila, que é aqui da região central. Ela também está parabenizando todos pelo debate. Muito obrigado você pela participação, viu, Camila? Ela está perguntando o seguinte, professor. Ela gostaria de saber se existe uma maior participação das crianças e adolescentes no debate político, já que percebemos diferentes manifestações em que crianças são protagonistas de ações cívicas no ambiente escolar, no bairro e também na comunidade em geral. Eu vejo que sim. Há uma participação muito mais direta das crianças hoje nesse núcleo político, das discussões em escola, e importante a gente aproveitar essa pergunta para tratar da questão da escola sem partido, né, e da própria pretensa, eu vou usar esse termo pretenso e tudo para não ficar uma coisa muito assertiva, e não é a ideia, né? Eu também não sei se há ou se não há, né, de doutrinações que acontecem em sala de aula. É fundamental que haja quanto mais cedo a inserção da criança nas discussões políticas, entendendo discussão política nunca apenas as questões partidárias, de núcleo partidário ou de estratégia política, que foge completamente à participação da ótica administrativa em comum de uma sociedade, né? Uma realidade política ou uma relação política, ela se dá num casamento, é uma relação política, né? É importante fazer esse discernimento. Quando sou eu apenas comigo, com a minha consciência, é uma relação ética. Quando envolve uma outra pessoa, que também é um universo, que também tem seus valores, também tem a sua história, torna-se uma relação política, porque nós vamos ter que entrar numa negociação, né? Então, assim, quanto mais cedo a criança interage já de forma estruturada, enquanto discurso político mesmo, no seu seio, seja no seio familiar, seja no seio, seja dentro da estrutura da escola, e preferencialmente, se possível, dialogando escola com família, porque aí vão surgir valores antagônicos, vão surgir aí os embates, né? Isso forma o caráter da criança, isso torna ela a consciência de que ela faz parte de uma comunidade, que ela não é o centro do mundo, mas que ela contribui muito para esse mundo, ou tem muito a contribuir, né? Mas de uma forma respeitosa, de uma forma a valorizar e a valorar o outro, né? Então, eu acho que é fundamental, pertinente, necessário e tem visto acontecer. E é um caminho também para mudança cultural. Sem dúvida. Utilizar as crianças, a gente utiliza elas para algo, para situações semelhantes e importantes, como a conscientização da dengue, né, e várias outras situações. Por que não utilizá-las para uma conscientização política? Né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Né? Com certeza. Nós temos, Leopoldo, um cenário bem peculiar nesse segundo turno, que são dois candidatos que ainda não se debateram, o que é bastante interessante por situações médicas, mudança de candidatura, sai Lula, entra Haddad, mas ainda não teve um debate. Ao que parece, isso não vai acontecer. A que ponto também talvez haja uma falta da proposição de ideias, ou desse momento de trocar efetivamente ideias, e se isso não pode gerar, essa falta de confrontamento de ideias, gerar também uma potencial frustração. Às vezes quem ganhar a eleição, o seu eleitor ali se frustrar por não ter compreendido exatamente as ideias, não ter sido tão colocadas assim nesse momento de eleição, que deveria ser também um momento de debate. Interessantíssimo, cara, né? Eu particularmente acredito que não vai ter. Né? Agora sim, pelo menos do que eu já vi até agora, eu tenho acompanhado algumas falas, algumas declarações dos candidatos. A definição do Bolsonaro de não chegar, né, de não participar de um debate, ela se deve a uma estratégia de campanha, né? Ora, eu não vou participar porque isso é uma estratégia, não tem mais nada para falar, e eu vou fazer as minas lives aqui e quem quiser me acompanhe, né?
E o Haddad, por sua vez, ele precisa desse embate para que, a partir desse confronto, eu pelo menos imagino e acredito também do que eu já vi, acho que a grande intenção dele é essa, é de mostrar a fragilidade do discurso do Bolsonaro. Fragilidade do discurso, assim, do papel que ele assume de delegar responsabilidades para a sua equipe técnica a quem ele vai indicar para assumir os seus ministérios. Isso foge da lógica, até então, que os últimos governos vieram fazendo, em que existia já uma definição clara, o presidente ele assumia, ou o candidato à presidência, né, assumia o papel de vasto conhecedor sobre todas as áreas e a partir dali ele definia as coisas. Então, acho que perde-se muito, de certa forma, na questão para nós, espectadores, entendermos a proposta, né, de cada um, entendermos qual seria o desdobramento natural onde o Haddad iria querer chegar com o Bolsonaro, do Bolsonaro, por sua vez, de se afirmar enquanto candidato com as suas ideias, né? Mas, de modo geral, se nós imaginarmos que isso se trata de um contexto de campanha cuja intenção é eleitoral, né, faz sentido não haver. Né? Porque ambos estão nas suas redes sociais, bombardeando Twitter a todo momento, fazendo suas lives, né? Se digladiando, um fala, o outro responde, né? Então, assim, nós não temos o debate quase que televisivo em rede aberta. Mas quem entra nas redes sociais e acompanhar vai ver o debate acontecendo lá, à torta e direita, a todo momento, né? Então, eu acho que é isso. Infelizmente não temos mais tempo, né? O programa Divinópolis em Debate caminha para o final. Antes de agradecer a participação de todos, gostaria de aproveitar o professor Léo, principalmente para a gente voltar um pouquinho lá no início e incentivar o eleitor a escolher de forma consciente, mas lembrando que isso é uma eleição, né? A partir do tempo da eleição, a vida segue, enfim, esperamos que quem assuma a responsabilidade de gerir o Estado, gerir o nosso país, possa trazer principalmente para todos nós benefícios, né, professor? Muito obrigado pela participação, viu? E também por ter enriquecido nosso debate. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição nas próximas vezes que vocês quiserem, se quiserem, né, para a gente trocar uma ideia. E reforçando isso, eu acho que é fundamental essa sua fala, é muito importante que a gente entenda que é um momento que vai passar, né? Eu não tenho dúvida, sabe assim, eu tenho essa certeza dentro de mim de que, seja quem ocupar a cadeira a partir do dia 1º de janeiro de 2019, ele vai flexibilizar o discurso, vai haver uma distensão dessas tensões estabelecidas em ambos lados, né, desses dois polos. Isso vai reduzir sensivelmente por uma questão natural de instauração da realidade administrativa de um país tão agigantado, de dimensões continentais como é o Brasil. A gente viu isso acontecer com os Estados Unidos. Trump teve essa mesma postura, né? Tanto o Haddad quanto o Bolsonaro estão tendo de levar os extremos. São sempre os extremos. Quando ele ganhou, ele veio flexibilizando. Isso é quase uma estratégia de marketing mesmo, né? Na venda você tem muito isso. O vendedor pede, ele te dá o preço mais alto, mas ele sabe até onde que ele chega ali. E ele vai tentando chegar no máximo. Né? O comprador quer diminuir o máximo e ele quer diminuir o mínimo. Você tenta chegar no melhor acordo para os dois ali e se estabelece um bom senso. Acho que é mais ou menos por aí que vai acontecer. Então, o eleitor pode ficar tranquilo, não vai haver uma guerra mundial, não vamos entrar no terceiro Reich, não vamos entrar no processo de venezuelização, né? As coisas vão caminhar de forma adequada, como devem ser. Agradecer também a presença mais uma vez do Luiz Ângelo. Muito obrigado por participar desse debate. Obrigado pelo convite, obrigado, Leopoldo, pela participação, né? Muito importante neste momento, e parabenizar também a TV Candidez por propiciar essa discussão tão importante para o eleitor. Gostaria de agradecer também mais uma vez a presença da Alexandra, estava sumido, viu, Alexandra? Seja bem-vinda novamente. Não posso sumir não, eu gosto demais de estar participando disso aqui.
um momento enriquecedor. E hoje, com a presença do professor Dias, professor, parabéns a todos os professores, as professoras, vocês aqui formam todos os profissionais. Um grande carinho a todos vocês. Belo registro, viu, Alexandre? Parabéns, viu, professor, em nome de todos os professores. E muito obrigado também você, telespectador, por sua participação. Infelizmente não conseguimos atender todas as pessoas que enviaram perguntas, né? Mas muito obrigado pela participação, por também enriquecer o nosso debate. Tem um link deles, O programa pai. Divinópolis Tá em vivo. Debate chega ao fim. Você pode assisti-lo na Pela íntegra no internet. domingo às 19 horas. Uma boa noite e a gente se vê. Que bom.